último vídeo, a minha preocupação foi de fazer um alerta, porque eu comecei a perceber que, assim, ao longo do tempo, em função dessa situação mais prolongada, de estresse e principalmente de falta de perspectiva, porque, assim, quando a gente tem uma situação que a gente consegue localizar, que ela tem começo, meio e fim, ela é difícil, mas ela é um sinalizador de como que a gente vai conseguir resolver ou em quanto tempo isso tudo vai atingir um estado de estabilidade. Mas a gente está falando agora de uma situação em que a gente não tem muita essa estimativa. Então, assim, eu fiz um alerta que se a gente não tiver cuidado, né, nesse momento, a gente vai correr um grave risco, sim, de que a gente tenha o nosso humor diminuído, a gente tenha a nossa capacidade de reação diminuída e a gente vai se sentindo menos motivado. Então, assim, a nossa atitude diante dessa situação, ela vai dizer sim de como nossa saúde mental ela vai se comportar. Eu gosto muito de falar em resiliência, embora eu sei que é uma palavra que acaba tendo sido muito usada nos últimos tempos, mas assim, se a gente parar para pensar, né, o que é a resiliência? É a nossa capacidade de responder às circunstâncias que fugiram do nosso controle, que vão além das nossas escolhas, e a gente precisa, assim, num momento como esse, e assim, a gente primeiro rejeita, depois a gente começa a aprender a se adaptar e a gente vai precisar criar alternativas, não tem outra perspectiva. E aí, assim, a resiliência, ela pega muitos conceitos da psicologia positiva, né, que foi pensada pelo Martin Seligman, e ele fala uma coisa que eu achei que é bastante importante. Ele fala que a chave para que a gente tenha resiliência é o otimismo. E a gente tem uma visão muito distorcida do otimismo, né? As pessoas pensam assim, o pensamento positivo ele vai resolver o meu problema. Então eu vou sentar aqui e vou pensar positivamente e isso vai ser suficiente para que eu chegue a algum lugar. Não. Pensamento positivo, otimismo não é isso. O otimismo ele vai implicar uma atitude. Então, por exemplo, se eu acredito mesmo naquilo, que aquilo tem potencial, eu vou fazer o possível, eu vou fazer aquilo que estiver ao meu alcance para fazer com que aquilo aconteça. E aí ele fala uma coisa que eu queria ler para vocês, porque eu achei que é muito interessante, que ele fala o seguinte: uma postura alegre, positiva e afirmadora não basta para gerar resiliência, mas a confiança de não ser vencido é, mais do que todas as outras qualidades, a característica da psique forte de Seligman. Pois foram os otimistas, entre as pessoas por ele analisadas, que não desistiram em seus experimentos sobre as coisas, sobre as questões. Então, assim, essa sensação de ser vencido, ela é terrível para nós, né? Então, assim, se a gente vê uma situação e a gente começa a acreditar que não tem um caminho, que não tem uma saída, que não tem alternativas, a gente começa a pensar assim, eu vou reagir para quê? Se não vai fazer diferença, né? Então, assim, escolhe alguma coisa, não precisa ser uma tarefa extraordinária, né? Aquilo que eu falei, sabe? Assim, porque se a gente começa a acreditar que não tem saída, que não tem alternativa, eu não vou mais levantar da cama, porque que diferença faz eu levantar da cama, não levantar da cama, se tudo é igual, se nada vai dar certo no final das contas. Então, assim, ser otimista é conseguir enxergar possibilidades, alternativas, é não desistir a despeito de quanto as circunstâncias estejam difíceis, e eu tenho me repetido que, assim, os dias não vão ser iguais, as semanas não vão ser iguais, e eu estou alertando para isso porque eu imagino que ao longo do tempo a gente corre o risco de que as semanas elas fiquem mais parecidas. Por quê? Porque a gente começa a cansar das coisas que a gente estava fazendo, à medida em que a gente não consegue ver ainda um vislumbre, a gente não consegue ver um desfecho. E aí esse é o momento mais importante para que a gente se trabalhe, para que a gente siga, sim, com saúde mental, né? Para que a gente entenda, assim, a coisa, ela vai chegar um momento em que ela vai ter um fim, né? E agora, assim, quando acabar tudo, como é que eu quero estar? Como é que eu quero estar me sentindo? Então, assim, por isso é que eu estou fazendo esse alerta, por isso é que eu estou me repetindo muito. Então, assim, agora ser otimista significa enxergar uma perspectiva, uma possibilidade,
mesmo que seja dentro de uma coisa pequena, né? E aí é muito importante para isso, para aumentar essa sensação de otimismo, que a gente possa elencar pequenas metas, pequenos desafios que a gente tenha condições de realizar, porque essa sensação de ter conseguido, essa sensação de utilidade, elas são muito importantes para que a gente possa sim ter uma sensação de bem-estar e para que a gente possa começar a aumentar a nossa resiliência e que a gente consiga adotar atitudes agora que vão ser mais saudáveis.